E aí, meus bidos cavaleiros, e aí, meus bidos lunares. Bom, galera, pra quem tá acompanhando esse canal já faz um tempo, sabe que eu tenho acompanhado a fase do Jed McQuaid com o personagem Cavaleiro da Lua. Desde que estreou a série pela Disney Plus, essa fase nova se iniciou pela Marvel e chegou ao Brasil um pouquinho depois, né? Chegou um pouquinho atrasado, mas ainda assim a Panini tá lançando todos os volumes certinhos, semestralmente, e eu tenho adorado acompanhar esta nova fase do personagem, mesmo que eu tenha lido muito pouco sobre o personagem. Então, novamente eu estou aqui para falar sobre o seu novo volume, o quarto volume, que, cara, eu tenho um tantinho para dizer sobre A Estrada para a Ruína. Neste momento, eu sou cada par de olhos que os primeiros humanos viam na escuridão, refletindo a luz do fogo. Cada conjunto de presas, avistadas pingando sangue de qualquer vítima que não teve o bom senso de se esconder à noite. Cada rugido na escuridão, cada garra afiada, cada focinho ensanguentado. Neste momento, eu sou a tigresa, e eu tenho a minha presa. Mesmo com a prisão do Zodíaco, fica claro que algum plano maquiavélico ainda está em andamento, com novos e antigos vilões aparecendo para brincar com o psicológico já conturbado do Cavaleiro da Lua. A partir disso, o roteirista Jed McQuaid mantém sua narrativa sem perder o fôlego, trazendo um suspense interessante sobre uma nova ameaça, dando edições solitárias para aliados tão interessantes quanto o protagonista, e jogando um crossover com um personagem inesperado para trabalhar, o Mark Spector, melhorar seu modo de agir, discutir sobre o que suas outras personalidades desejam, e explorar a galeria de vilões conhecida pelos fãs mais radicais. Ou seja, é um prato cheio ler esse volume. Cada edição soa única, como um episódio fechado que mantém a trama principal em andamento, desenvolvendo seus personagens, mas sem correr muito para acabar se atropelando ou finalizando o arco em poucas edições. E melhor, todas são divertidas e atraentes de algum modo. Mesmo a que eu menos gostei, envolvendo o Blade, por uma escrita mais rebuscada remetendo ao passado ou ocupar muito da edição, ainda nos apresenta um outro servo de Khonshu. Já a do Venom apresentou uma relação bem da hora que remete a uma união à la Flash e Lanterna Verde de se acompanhar. A da Tigresa me fez gostar bastante da personagem. A primeira com o Zodíaco sendo questionado me remeteu a filmes como O Silêncio dos Inocentes. E por fim, a última edição trabalha os sonhos do Cavaleiro da Lua, como se fosse aquele específico episódio do herói cair no mundo ideal, precisando acordar para a realidade. No fim, não necessariamente você precisa ler esse volume, mas você precisa, sabe? Um relacionamento é estabelecido aqui, uma parada pro Mark pensar é colocada lá, aí você tem a revelação de um novo, mas não tão novo assim, vilão para mexer com a cabeça do Mark, e por aí vai. E o que eu gosto durante esse volume todo é que ele homenageia bastante os quadrinhos antigos do personagem, mas sem deixar os novos leitores perdidos, porque ele vai trazendo personagens antigos e explicando quem eles são, qual é a motivação deles, o que aconteceu, quem que essa pessoa foi para o Mark de certo modo, e ainda assim, o que eu acho mais bacana é que, de certo modo, ele também joga uma coisinha pra você ficar interessado, porque chega no final do volume e você fica, tá, quem é que tá fazendo isso? Quem é que tá fazendo isso? E quando é revelado, você fica instigado, porque assim, mesmo que você não conheça o nome, você entende que aquilo é importante pro personagem. O modo como o quadrinho trabalha aquilo mostra que é um personagem importante. Então isso pode levar você, como levou a mim, a ir lá no Google e pesquisar quem é esse personagem, e aí ao descobrir, você fica ainda mais ansioso para o próximo volume. Então todo esse trabalho é muito bem feito, é de se aplaudir, sabe? E obviamente é muito auxiliado pela arte. A arte, assim como nos volumes anteriores, é dividida entre Federico Sabatini e o Alessandro Cappuccio. O Federico traz algo muito legal, que contrasta bem com a outra arte, jogando um borrão de luz que cria uma atmosfera muito legal, além do fundo em tons fortes. Ele sabe que seu desenho é diferente do Alessandro, mas busca manter uma lua grande aqui e um salto de cor branco pra lá. E o Cappuccio é a elite, né? Não tem nada que funcione mais, que crie uma atmosfera melhor, que combine mais com a série e o personagem do que a dele. Mas eu preciso genuinamente destacar ele desenhando o Venom, porque é absurdo de bom.
o modo como ele brinca com outras cores de fundo para enxergarmos a dupla agindo, mesmo tendo cores tão reversas em seus uniformes, mostra como se trata de um artista de verdade, com as letras no maiúsculo. E sinceramente, dá pra notar que ele gostou e deu o seu melhor aqui, porque cada quadro é uma obra de arte. Por fim, temos uma participação de Ray Anthony Height, para um retorno ao passado que combina bastante com a própria ideia de algo mais antigo e caricato. Entretanto, me incomoda que foi dado a página toda para o artista e não apenas a parte do passado, que faria mais sentido, porque ao ilustrar as poucas cenas do presente, parece simplesmente estranho que algo ali não combina e soa ficar claro que faltou um direcionamento melhor para fazer dar certo essa divisão entre presente e passado. Seria basicamente como se tivesse dois diretores para dirigirem um mesmo episódio. Uma pessoa vai dirigir a parte do presente e a outra pessoa vai dirigir a parte do passado. E aí você deixa sem querer a pessoa que vai dirigir o passado dirigir a cena seguinte do presente, e aí você percebe que tem uma direção diferente. Ou sei lá, principalmente direção de fotografia, que você percebe mais, né, uma cor ali, uma cor aqui, e aí do nada você escapa a cor do passado pro presente. Pô, aí tu caga, entendeu? Seria basicamente como se você tivesse o preto e branco pro passado e a cor normal pro presente, e aí você volta pro presente e tá em preto e branco ainda. Sabe, tipo, como assim? Sabe, já não tá no presente? Então, esse é o problema pra mim. Mas, pensando no volume como um todo, ele mantém a mesma ideia do que a gente tem visto desde o primeiro volume. Então ele tem aquelas capas alternativas bem legais no final, ele tem um prelúdio muito bom que eu preciso enaltecer assim porque é muito diferente da DC. A da DC normalmente os caras acabam entregando muito do que está acontecendo na história. Aqui ele consegue não só resumir o que aconteceu nas edições anteriores, mas dar pistas do que vai acontecer nesse volume, mas sem entregar demais. Então por mim é perfeito. E aí, obviamente, durante o volume, você vai ter alguns problemas de gráfico, já que, mano, exige muita cor essas edições. Então, eles precisam, a gráfica acaba não conseguindo, alguma coisinha ali vai sair borrada, e aí, por mim, é de boa. Só que assim, querendo ou não tem como eu ficar anotando pra vocês, porque essas páginas, elas não têm números, nenhuma delas. Então, fica complicado pra mim ter que destacar qual é a página. Mas, eu preciso muito falar de uma certa página que envolve o mensageiro prodígio, onde você vai ter uma palavra bem aqui, ó, eu não sei se vocês vão conseguir chegar, mas é uma palavra em que simplesmente ela tá em negrito, mas uma letra dela tá normal. Então eu acho que ocorreu um erro aí, talvez a pessoa tava escrevendo e aí ela foi arrumar alguma coisa e a letra saiu não negrito. E aí você fica a palavra em negrito, mas tem uma letra que ela tá diferente, e por um momento eu fiquei, juro, teorizando qual que era a parada com essa letra, se tinha alguma coisa com ela que estivesse entonando alguma coisa diferente pra cena. E não tá, foi um erro de digitação mesmo. Mas enfim, Cavaleiro da Lua, Estrada para a Ruína é um ótimo volume. Traz um pouco das outras identidades do protagonista, reforça o desenvolvimento daqueles que se propuseram a fazer parte da Missão da Meia-Noite e consegue trazer personagens antigos de um jeito diferente que nunca permite o espectador terminar a edição perdido. Você, no mínimo, entra na mesma pira que o Mark e vê se entende o que está rolando com ele ou só aceita. Mas a graça fica de que o ritmo se mantém num equilíbrio perfeito de aventura, correria e dar tempo para sentir o que aconteceu. No fim, a única coisa que vai faltar ao terminar o volume é um arrependimento de estar acompanhando essa fase. Bom, galera, era isso que eu tinha para dizer sobre Cavaleiro da Lua. Eu gostei muito deste volume, eu realmente estou adorando acompanhar essa fase. Eu acho que isso está ficando bem claro de acordo com os meus reviews de cada HQ como um todo. E obviamente fica recomendado aí para quem não está lendo ainda de ler. E caso você esteja lendo, comente aí o que você achou deste volume, dos acontecimentos dele, qual foi a sua edição favorita. Eu acho que a minha, pô, é complicado, todas são muito boas, mas eu gostei muito da última. Gostei da Tigresa, achei ela interessante, né? Até por ver a perspectiva dela. Pô, e a do Venom eu achei da hora visualmente, de ficar lendo, né, e olhando, assim. A arte foi maravilhosa. Então, enfim, acho que seria um top 3 desse volume pra mim.
E aí, deixe nos comentários o seu, e caso você não tenha lido, enfim, cara, o que você tá fazendo sem estar lendo uma das melhores fases da Marvel atualmente? Sério, isso aqui tá maravilhoso. Então, enfim, se tem algo melhor, eu quero ler também, porque, pô, putz grila, né? Muito bom. Então, enfim, valeu aí, e a gente se vê no review da próxima semana, que ou vai ter DC, Asa Noturna, ou vai ter Power Rangers. Será que tem Power Rangers? Porque eu já assinei a fase e eu tô esperando chegar. Mas enfim, fica aí a dúvida e a espera. De qualquer modo, vai ter um review e eu aguardo vocês lá. Muito obrigado, valeu, falou!